E a gente segue nesse assunto. No nosso estúdio em São Paulo está a professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da USP, Arlene Clemecha. Professora, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Quer dizer, mais uma questão inesperada aí que a gente vai discutir agora, né? Esse ataque aí repentino dos Estados Unidos lá no Iraque, em resposta ao que teriam sido provocações do Irã. Queria que a senhora contextualizasse para a gente essas relações que sempre foram tensas, né, entre Estados Unidos, Irã e Iraque, só para a gente entender também que foi um líder militar do Irã que foi morto no Iraque pelos Estados Unidos. Então, para a gente entender esse jogo político todo, que não é fácil e não é de hoje, né, professora? Bom dia. Bom dia, Raquel. Olha, acho que a atual situação, o contexto que vivemos hoje, remete a 2003, invasão norte-americana do Iraque, quando os Estados Unidos derrubaram Saddam Hussein, possibilitando o Irã no final das contas, expandir sua influência em toda a região. Então, o que era para ser, por parte do governo americano, uma ação para ajudar ou favorecer a eleição de uma liderança mais próxima dos Estados Unidos e não tão inimiga como Saddam Hussein, acabou abrindo espaço para uma expansão da influência iraniana. O Iraque é um país majoritariamente xiita, assim como o Irã, e a figura de Qassem Soleimani foi justamente um dos grandes arquitetos da expansão da influência iraniana na região. Do Irã para o Iraque, para o novo governo formado, ele era militar, mas ele era também uma liderança política que era ouvida e que tinha influência no Iraque, no Líbano, através do Hezbollah, na faixa de Gaza, entre os Houthis do Iêmen. Então, ele vinha ajudando a formar uma expansão inédita, sem precedentes do Irã e da influência iraniana no Oriente Médio. Portanto, o seu assassinato certamente prejudica pelo lado iraniano, que seria esse esforço, mas, por outro lado, deixa muito em aberto o que pode ser realmente uma piora da situação para os próprios Estados Unidos, porque Soleimani tinha, ao mesmo tempo, desde o início da guerra da Síria, ele tinha um acordo de cavaleiros com os Estados Unidos, que era Soleimani e suas forças Quds não atacariam os Estados Unidos e os Estados Unidos não atacariam Soleimani, enquanto ambos estivessem lutando contra um inimigo comum, que era o Estado Islâmico, o ISIS. Conseguindo derrotar o ISIS, ou pelo menos praticamente, ou diminuir muito o seu poderio no Iraque, aí os Estados Unidos, numa ação inédita e realmente sem previsão, né? O próprio Congresso americano não estava sabendo do que ia acontecer, não foi consultado. Trump ordena o assassinato dessa liderança. Pois é, professora, em determinados momentos aliados, determinados momentos inimigos, né? Às vezes é até complicado a gente entender o que acontece ali na região, as forças, né? O jogo de poder ali. Agora, a senhora falou de outros grupos considerados também terroristas. Em relação a essa possibilidade de revide do Irã, que já falou que vai, né, contra-atacar, a gente pode esperar o quê também em outros países? Por exemplo, Hamas, que controla a faixa de Gaza, pode atacar Israel em resposta a esse ataque americano, uma vez que Israel é aliado dos Estados Unidos? Quer dizer, que tipo de resposta a gente pode ver a partir de agora? A dúvida que existe é se um contra-ataque, uma retaliação, ou como disse o Khamenei, o Ayatollah Supremo, uma vingança iraniana, se daria através de terceiros, ou seja, de milícias aliadas do Irã, ou se vai acontecer de uma forma mais direta por algum tipo de força militar iraniana, que pode ser inclusive um drone. O Irã tem lançado mão de ataques de drone, provavelmente, na região. E não se sabe se então acontece por terceiros ou diretamente. É bem provável que continue nesse perfil de contra-ataques em qualquer parte do mundo, na verdade, não só no Oriente Médio, através de drones, através de atentados, para mostrar o poderio iraniano, para mostrar para os Estados Unidos que eles não estão brincando com qualquer um, que, enfim, o Irã tem poder, que tem capacidade. Então, é essa quebra de braço, essa tentativa de não mostrar fraqueza, porque, no fundo, o que está em jogo para o Irã é a manutenção dessa expansão do seu poderio regional. E o Trump, ele não tem, na verdade, desejo, intenção de manter forças consideráveis no Oriente Médio. A sua atuação tem sido de retirar forças americanas, militares, tropas, e realizar ataques pontuais, ataques com drones como esse.
Então, realmente, fiquem abertos ainda a saber qual vai ser a resposta. Ninguém sabe, na verdade, não há como saber qual vai ser a resposta, mas certamente temos que entender que há várias milícias, vários grupos, como você disse, considerados pelos Estados Unidos e por Israel como terroristas, localmente vistos por cada facção, por cada tendência ao seu modo, né? E que podem se envolver num contra-ataque, sim. Mas lembrando que há uma escalada. Isso, nada está mostrando uma escalada das tensões numa região que já está em guerra. Não é uma guerra deflagrada, mas há uma guerra acontecendo desde 2003 na região. Professora, a senhora falava da ampliação do poderio do Irã ali na região. A gente lembra que também, né, mais uma região em conflito é a Síria, né? E o Soleimani, ele apoiou o ditador Bashar al-Assad, né, contra os Estados Unidos. Teve a questão da Rússia também levar ali para a região. Quer dizer, era uma figura muito importante e eu queria saber agora como é que fica, então, essa expansão do poderio do Irã ali na região, até porque é uma região com muitos interesses estratégicos, né? O Iraque é o segundo maior produtor de petróleo da OPEP, tem vários interesses políticos e econômicos ali também, além dessa questão toda desse conflito que já existe há tanto tempo. A gente se encontra nesse momento após o auge da guerra da Síria. Então, a guerra da Síria ainda mantém uma conflitividade baixa. O ISIS foi praticamente derrotado, não foi eliminado de todo. E a capacidade de expansão do Irã já foi bem longe, liderada por Soleimani, por esse que foi assassinado. Portanto, pode-se dizer que, de certa forma, ele cumpriu já um papel político, estratégico, militar muito importante para o Irã. Não acredito que seu assassinato vá significar, de uma hora para outra, o recuo do poderio americano na região, porque ele não é insubstituível. Ele vai ser substituído e as forças que ele comandava vão ser comandadas por outro. É claro que a capacidade estratégica dele não vai continuar nas mãos desse outro, mas ele já realizou um papel muito importante na região. E não era só na expansão do poder iraniano, ele também foi muito relevante na repressão de revoltas populares dentro do Irã. A juventude, as pessoas, a população se revoltando contra o governo iraniano. A Guarda Revolucionária sempre teve um papel muito importante nessa repressão popular interna, repressão a revoltas no Iraque, no Líbano. Então, de certa forma, para a população interna dos países, talvez a capacidade de se manifestar livremente sem o braço duro da Guarda Revolucionária até seja um pouco aliviada. Mas eu digo muito pouco, porque, como eu estava dizendo, ele é facilmente substituível por outro líder militar que queira reprimir e realizar esse papel. Então, finalizando, realmente, a questão da estratégia militar que ele foi capaz de desenhar se fecha, esse ciclo se fecha, mas isso não significa um recuo imediato do poderio iraniano. Professor, em grandes conflitos a gente fica se perguntando, né, o que pode ser feito, ou quem pode frear de alguma maneira, porque civis, inclusive, são atingidos. O que os organismos internacionais podem fazer? A ONU pode interferir? De que maneira? O que é possível fazer numa situação como essa? Olha, é muito difícil. A ONU tem mostrado muita dificuldade em proteger populações em regiões de conflito, como essa, como a do Oriente Médio, ao longo dos últimos 10 anos. Portanto, não acho que isso possa mudar de uma hora para outra. O que a comunidade internacional pode fazer em prol da estabilização da região é, primeiro, favorecer as forças democráticas internas. Isso é que é o mais importante. Existem forças democráticas dentro do Oriente Médio que tentam se fazer ouvir, ganhar espaços, eleições, e são esses os espaços que devem ser ouvidos e apoiados. O Irã é um país muito complexo. A Guarda Revolucionária, ela faz parte das forças diretas, de controle direto do Ayatollah, do líder supremo, do Khomeini, desculpa, antes do Khomeini e agora do Khamenei. Então, ela está à parte do exército. Mas o Irã, como eu estava dizendo, ele tem instituições democráticas e tem estruturas autoritárias.
no final das contas, um regime autoritário, fundamentalista, xiita. Mas ele possui estruturas democráticas, e essas estruturas democráticas, como o parlamento, elas precisam ser, né, apoiadas na sua diversidade. Muito difícil porque elas estão dentro de uma estrutura autoritária ao mesmo tempo. Mas a juventude iraniana, em novembro, estava nas ruas, protestando contra o que é uma crise econômica no Irã, a elevação do preço do petróleo, e elas foram absolutamente silenciadas, né? O regime desligou a internet, reprimiu as manifestações dentro do país, e esse Soleiman, ele estava ao lado do regime em reprimir essa população. Então, é tudo realmente tentar entender o que é esse país, o que é essa complexa estrutura existente dentro do Irã, saber que existem forças que são contrárias à manutenção desse regime autoritário e que essas forças vêm de dentro, não de fora. Mas, mais do que isso, olhando aqui do lado do Brasil, saber que a intervenção, principalmente autoritária, como foi a do Trump, ela não ajuda essas forças, porque tirar os Estados Unidos do acordo nuclear que foi firmado anteriormente pelo Obama e países europeus apenas dificulta essa situação de estabilidade, de paz, de diálogo e de abertura do país. Então, no final das contas, eu queria dizer uma coisa. O assassinato de Soleiman, não obstante silenciar para sempre uma figura como ele também fortalece a linha dura no Irã, fortalece aqueles que querem a manutenção do regime e que vão conseguir desviar a tensão interna do país para um problema externo e regional e internacional, no final das contas. Isso não favorece as forças democráticas internas. A senhora está dizendo que é praticamente impossível algum esforço diplomático num momento como esse, apesar dessa estrutura democrática. E um esforço diplomático para quê? Em que sentido? O principal esforço diplomático, que foi o acordo nuclear, Trump abandonou. Então, que esforço democrático? O Soleiman estava no Iraque numa missão política. Ele tem feito parte da formação de todos os governos iraquianos, ele tem sido influente na formação dos governos iraquianos. Então, o esforço diplomático poderia ter sido feito com ele também. Por que assassiná-lo? Assassiná-lo vai contra a tentativa de um esforço diplomático. E, aliás, ele foi capaz de chegar também a um acordo diplomático anterior, que foi esse acordo que eu falei para juntos combaterem o ISIS. Então, é realmente, no fundo, uma questão de disputa pela influência na região e assassinato dele como uma tentativa de minar a influência iraniana na região. A questão que fica é, esse assassinato realmente consegue minar a influência iraniana na região ou o Irã consegue substituí-lo como líder dessa estratégia regional do país? Professora Arlene Clemecha, professora de História Árabe do Departamento de Letras Orientais da USP, muito obrigada por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender o que está acontecendo por lá. Obrigada pela sua entrevista e pelo seu tempo. Um bom ano novo para a senhora. Até a próxima. Um bom ano novo.